Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos a presença do diretor-geral do Grupo de Comunicações Terceira Via, Fábio Paes. Fábio, prazer em tê-lo aqui, eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz com suas abordagens. Cláudio, eu que agradeço o convite, você já tinha me feito esse convite em outras oportunidades e às vezes por questão de agenda a gente nunca conseguia encaixar, mas é uma alegria para mim poder estar aqui num programa tão importante na cidade de Campos. Seu programa fez história e vai fazer história por muito tempo ainda. Se Deus quiser. Fábio, olha só, vamos começar falando um pouco da necessidade, da influência e da posição hoje da imprensa diante do cenário político nacional, estadual e também municipal. A imprensa está fazendo seu papel dentro do limite que ela tem, ela está exagerando, ela está pecando ou ela está acertando? Cláudio, como em qualquer setor da sociedade, existem sim os exageros, existe sim também a ausência da ação, mas existe muito equilíbrio. E como já é sabido por muita gente, conhecido no meio, que a imprensa é um quarto poder, e isso é verdade, porque o poder de levar informação à sociedade faz com que a sociedade pense, e isso se transforma em poder de decisão. Então o impacto da ação de qualquer veículo de comunicação é muito grande. Por isso tem que ter responsabilidade. Eu acredito que o Brasil, desde o processo de redemocratização, a imprensa tem cumprido um papel muito importante em todas as manifestações, em todos os momentos difíceis, os momentos de vibração, os momentos de sucesso do país, do estado, da cidade. A imprensa tem feito esse papel. E com o advento da internet, com o advento das redes sociais, esse poder, o chamado quarto poder, ele foi democratizado. Hoje o poder da comunicação, de levar informação, das pessoas discutirem o que está acontecendo na cidade, está muito mais na mão do cidadão do que simplesmente numa concentração em termos de veículo de comunicação. É bom ter o veículo de comunicação? É, porque nesse mundo da internet, enorme, vasto, muita gente acredita em informações que não têm fonte confiável. E aí busca, num veículo tradicional, num veículo de imprensa confiável, com credibilidade, a questão da fonte. Aconteceu isso? Não aconteceu? É verdade? Não é verdade? Então é importante o papel do veículo de comunicação, tem feito um papel importante, mas por outro lado também esse poder hoje também está na mão do cidadão. Hoje cada um virou um eu repórter. Então, é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Nós sabemos que nós temos as mídias tradicionais, que sempre foram as mídias mais procuradas. Surgimos a internet e algumas pessoas anônimos se tornaram também pseudatores desse contexto. E aí que vem a grande questão. A internet já conseguiu ocupar um espaço retirando da mídia tradicional ou a mídia tradicional ainda é a busca de fonte mais confiável? É a busca de fonte mais confiável, sem dúvida. É claro que quando um cidadão, ele grava alguma coisa que está acontecendo na cidade, aquilo ali é verdadeiro, é fato. Mas quando você pega uma informação de simplesmente um texto, e como circula direto nas redes sociais, muita informação, aquilo ali realmente não tem uma fonte segura. E aí as pessoas, antes de buscarem tomar uma decisão ou acreditarem naquilo, procuram um site confiável dos grandes veículos de comunicação. Isso é normal, natural. Mas que houve uma migração, sim, desse poder para a mão do cidadão, houve. Basta ver o que aconteceu há pouco tempo na famosa Primavera Árabe. Sim. Toda a revolução foi muito influenciada pelas redes sociais, pelo poder de comunicação, de informação. Desencadeou em vários outros países. Foi a Primavera Árabe. Começou ali na Líbia, foi embora e varreu o Egito. Quase que a guerra da Síria começou com esse processo e está até hoje nessa situação. Então, tem esses dois momentos. Dizer que a internet tirou o poder do veículo de comunicação tradicional, não posso falar isso. Mas que democratizou esse poder, isso é fato. Isso foi bom para os dois? Bom para os dois, porque esse monopólio da informação é ruim. Se você perceber nos países ditadores, o que eles têm? Eles têm um monopólio da informação. Não há democratização da informação. Mesmo com a internet, existem países, Coreia do Norte, China, que bloqueiam certos sites, que bloqueiam certas redes sociais. Cuba, então, nem se fala, né? Então, para você perceber como que é importante essa democratização. É bom, é importante, até porque você mantém uma estrutura enorme de um veículo de comunicação, tem um custo por trás disso, mas tem toda uma responsabilidade com a informação que é levada para a sociedade. Mas não basta só isso. A informação, o poder de compartilhamento tem que estar na mão do cidadão. Isso tem feito a diferença e vai fazer muito mais ainda porque a revolução não parou. Agora, Fábio, a qualidade desse debate. Nós sabemos que temos nas mídias tradicionais já famosos articulistas, cientistas políticos, pessoas direcionadas em temas específicos. E aí nós temos agora a internet, que esses novos atores.
Na internet especificamente, o debate está sendo qualitativo ou a gente ainda está muito longe de extrair da rede social algo realmente que possa fazer a diferença? Se você procurar, se você buscar as fontes confiáveis, tem muita coisa boa na internet. Eu digo a você que tem muita coisa boa. Tem muito blog bom, tem muito site de informação bom, que não é nem tradicional, mas que se coloca com responsabilidade naquilo que trata. Assim como tem muita porcaria, muito lixo. Muita gente que trabalha informação com ideologia. E aí não é mais a informação, é ponto de vista dele. E é claro, ele tem direito, ele montou o blog dele, o site dele, acessa quem quer. O problema é transformar isso, querer transformar isso numa realidade. E aí entra o debate. O que é bom, o que não é bom. E quando a gente percebe uma sociedade, o tamanho, por exemplo, do Brasil, a gente sabe que ninguém vai agradar todo mundo o tempo todo com um tipo de posição, uma informação. E aí entram essas outras pessoas ocupando esse nicho. Por que você pega um ex-presidente como o Lula, debaixo de toda crítica, debaixo de não sei quantos processos com o juiz Sérgio Moro, denúncia atrás de denúncia, e por que ele tem 30% ainda? Porque tem pessoas que acreditam nele, gostam dele, independente de qualquer coisa, e vão trabalhar nas redes sociais, vão trabalhar a informação em defesa dele. Faz parte da democracia. O rescaldo que ele tem trabalhado com as pessoas. Né? Então, isso é esse caldo da sociedade que é o bacana, porque não tem só um pensamento. Agora, essa responsabilidade do cidadão, né, da decisão, para onde ele vai, o que ele vai acreditar, como que ele vai interagir, como que ele vai responder isso tudo, depende também do meio que ele está vivendo, a situação que ele vive, a classe que ele está vivendo, se ele está desempregado, se ele está empregado, se ele é empresário, se ele é funcionário. Então, depende muito do ponto de vista de cada um. E aí, na internet, você encontra o seu espaço, você encontra o seu alimento ali. Ô Fábio, antes de fazer uma pergunta ainda da internet, muitos dizem que os jornais impressos vão acabar. Os jornais impressos estão fadados a terminar. Mas nós sabemos que grandes monopólios aí de imprensa são comprados aí, e se são comprados, com certeza alguma validade futura tem. Qual a sua leitura com relação ao jornal impresso? E também o imediatismo dos textos. Textos muito curtos, às vezes pouco profundos. Isso também não dificulta uma formação de opinião? Dificulta profundamente. Profundamente. As pessoas hoje leem muito pouco. Se você pega as pessoas, elas querem resumo, elas querem ouvir mais um áudio. Se a resposta estiver na 13ª linha? Dificilmente, né? Uma parcela mínima da sociedade se aprofunda nos textos, isso é normal. Eu sou professor da Cândido também, né? Assim como você, e a gente percebe a dificuldade dos próprios alunos em relação a aprofundamento de leitura, a aprofundamento de conhecimento. Então o conhecimento hoje é muito superficial, conhecimento de internet, isso é ruim, né? Para um país que quer ser desenvolvido. Ela não é fonte primária, né? Não. Não pode ser. Não pode ser. Ela pode ser uma fonte alternativa, uma fonte de entretenimento, uma fonte de conhecimento rápido. Receber uma informação rápida aqui, mas em termos de aprofundamento e conhecimento maduro, seguro e produtivo, isso é um perigo. E em relação à questão do jornal impresso, Cláudio, não tem como brigar com a evolução do tempo. Não tem. As pessoas que fizeram isso na história do mundo empresarial quebraram. Se você olhar, por exemplo, para a Kodak, que era a maior produtora de filmes do mundo inteiro, e mesmo ela tendo sido quem desenvolveu a câmera digital, mas não quis lançar, porque ela ficou com medo de que o lançamento da câmera digital ia matar, né, a galinha de ovos de ouro dela, que era a venda de filmes, então ela não quis fazer isso, o que aconteceu? O japonês foi lá e lançou, e hoje a Kodak quebrou. Por quê? Porque não acredita na evolução dos tempos, não acredita que o mundo vai evoluir e cada vez evolui mais rápido. Então eu não tenho como falar com você que o jornal impresso vai ficar pro resto da vida, não vai ficar. A tendência é essa. Se você olhar hoje, você pega estudantes da universidade, eu acredito que mais da metade nunca leram um jornal impresso. Não tocaram no jornal impresso. Toda a informação que ele recebe é via internet, via online. Então, o jornal impresso ele ainda tem um espaço na sociedade em razão de um rescaldo, de um percentual que ainda se alimenta nesse processo, mais pela tradição. Mas quando eu olho para frente, quando eu olho para toda a evolução da tecnologia, quando eu olho que a gente tem um celular hoje, que você tem tudo na sua mão, a praticidade disso, de você ler uma revista, ler um jornal, tudo está na sua mão, eu não tenho como dizer que um jornal impresso ele vai perdurar, principalmente os jornais diários impressos. E por que isso? Porque nada vai justificar, Cláudio, um cidadão comprar no outro dia um jornal que trouxe notícia de ontem. E todas essas notícias de ontem, quem quis, leu na internet, ouviu no rádio, ouviu na televisão, teve toda aquela informação.
Então, qual a justificativa de você ir lá no outro dia comprar um jornal com notícia antiga? Então, quando eu olho... Já nasce morta. Já nasce morta. Quando eu olho para frente, eu não vejo mais um caminho para isso. Eu vejo que quem tem uma história, como você pega os grandes jornais Globo, Folha de São Paulo, Estadão, mas se você olhar em termos de percentual de população e a tiragem dele, isso está caindo vertiginosamente. Então, aí você fala assim, poxa, Fábio, mas você foi um defensor do Terceira Via lançar o impresso. Mas o nosso impresso é diferente. O nosso impresso... Qual a diferença dele? Então, o nosso impresso, ele não traz notícia antiga. O nosso impresso, ele traz notícia nova. Aquilo que o leitor, ele não viu em lugar nenhum, ele não viu na internet, ele não viu em lugar nenhum, aí ele vai ver pela primeira vez no impresso. É um jornal que respeita a evolução tecnológica, respeita da a evolução informação do tempo nova. E leva uma informação de uma maneira gratuita para o cidadão, para a pessoa que está em casa, para a pessoa que está na empresa, então a pessoa recebe aquilo, uma informação diferente, matérias especiais, colunas especiais, então é um produto diferenciado, é um presente que a gente entrega para a cidade todo domingo, então isso faz a diferença. E aí no outro dia já está tudo na internet. Porque esse é o processo. Então, o sucesso do Terceira Via, que é um sucesso consolidado, dentro de pouco tempo a gente vai completar um ano nesse sucesso, é um sucesso editorial, um sucesso comercial, um sucesso publicitário, um sucesso em todos os sentidos, ele se dá por conta disso. A gente está levando um presente para o cidadão a todo domingo. Agora, Fábio, temos um outro lado da internet, eu não estou conversando com você como empresário, mas como cidadão, que é o lado do desafogo emocional. Nós temos na internet todos os tipos de manifestações, sejam elas religiosas, de depressão, de morte, de alegria, uma necessidade muito grande de uma exposição, nem sempre retratando a verdade daquela imagem. Como você vê a internet hoje como o buraco das almas? Buraco das almas foi ótimo, né? Saiu agora, mas é isso porque é exatamente isso em outros termos. Eu estava lendo uma matéria na semana passada, uma pesquisa que foi feita na Inglaterra. Hoje, o principal motivo de depressão dos adolescentes na Inglaterra é o Instagram. Antes era o Facebook e hoje é o Instagram. As pessoas estão tão viciadas nisso que elas não conseguem ficar 5 minutos sem... E esperando a curtida na imagem, que é uma ansiedade terrível. Esperando ver quem postou, quantas curtidas a pessoa teve e quantas curtidas ela teve na postagem dela. Então, quando um adolescente, principalmente adolescente que está numa fase ainda de amadurecimento, de construção da sua personalidade, na sua totalidade, ele fica olhando aquilo ali, ele se sente às vezes inseguro, ele se sente desprestigiado, ele se sente inferior e isso leva para um campo depressivo, que é um perigo. Né, que é um perigo. A falta de amadurecimento é exatamente pela falta do conhecimento profundo que a pessoa tem que ter de livro, de estudo, de família, de participar de uma igreja, de uma comunidade, né, de buscar outras fontes de satisfação pessoal, que não seja apenas uma foto postada e quantas curtidas teve. Mas é um perigo que isso está se alastrando no mundo todo. E a gente está falando de Inglaterra, que é um país desenvolvido. Não estamos falando de um país subdesenvolvido. Isso não está sendo feito de forma proposital, não? Ganha-se muito com essa dependência? Claro que ganha. Claro que ganha. A indústria, Cláudio, toda a indústria de qualquer setor... Mas ela leva em conta essa perda física e mental do consumidor? Ela leva em conta isso e estimula. Porque se você olhar a evolução das redes sociais, o tempo todo ela quer que você faça o quê? Você esteja conectado. Sim. Então, para você estar conectado, você tem que estar o quê? Sendo instigado a estar conectado. Então, é uma curiosidade que você tem que ser provocada. Quem provoca isso são os desenvolvedores. É a droga injetada, né? Não é questão de droga, mas é um conceito de indústria nesse sentido. Por que hoje você abre um pacotinho de salgado e você não consegue comer um? Porque a química te leva a comer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é um processo industrial que leva a isso. Se você olhar para a fábrica, quem produz celulares, por que a cada 6 meses lança um novo? Para poder manter aquela necessidade da pessoa estar vinculada e consumindo. E às vezes a diferença é mínima, né? Então quando a gente fala de... Ou nada. Então quando a gente fala que a gente vive num mundo consumista, é consumista de todos os sentidos. Toda indústria, seja ela de informação ou indústria de material físico, ela é voltada para que você consuma o produto dela. E a internet é isso, o Facebook é isso. Por que o Facebook comprou o Instagram? Por que comprou o WhatsApp? Né? E ele tentou comprar o Snapchat e não conseguiu, aí lançou no Instagram uma ferramenta que está derrubando o Snapchat. Por quê? Porque ele quer o controle, ele quer as pessoas todas se alimentando do produto deles. É um produto. Nós estamos falando de consumo. Então está acabando o abraço, o beijo, o contato, a conversa. Como é que está esse distanciamento do ser humano? É muito triste. Assim, a rede social, na minha visão, eu não sou nenhum estudioso, mas na minha visão ela tem uma coisa boa e uma coisa muito ruim. A coisa boa é que ela aproxima as pessoas que estão distantes. Claro.
Então você está conectado com pessoas no mundo inteiro o tempo todo, uma facilidade de comunicação enorme. Gente que está na Europa com a família aqui, gente que está nos Estados Unidos, gente que está viajando. Hoje você está online, você se comunica, você se fica próximo. Agora, dura quando você está próximo de uma pessoa e ao mesmo tempo distante. Quando a gente vai no restaurante, você vê um casalzinho de namorado. Terrível, né? Um do lado do outro, mas distantes. Então você percebe que alguma coisa está errada nesse processo. E aí falta o abraço, ou o abraço deixou de ser gostoso, como os nossos tempos eram bons, né? O beijo, o carinho, o afeto, ou então esse pessoal não sabe o que é um bom abraço. Fábio, nós acompanhamos aí uma série de operações da Polícia Federal, que já vem ocorrendo aí há 2, 3 anos, mas muito se discute o lado espetacular dado pela imprensa. Parece, né, para alguns, que aquilo ali é maior do que está acontecendo. Parece que é um ato de celebração, é um ato midiático, hollywoodiano. Essa cobertura, ela perdeu a mão? É aquilo que a gente falou. Às vezes perde a mão, às vezes tem gente que não quer cobrir porque não interessa fazer uma cobertura profunda dos fatos. Mas Cláudio, as coisas estão acontecendo. E mesmo sendo retratadas às vezes com excesso ou sem o devido cuidado, ou até mesmo posso falar assim, sem o excesso, porque aquilo que eu falei, tem gente que quer retratar o espetáculo e tem gente que não quer que aquilo apareça em lugar nenhum. Então, quem deve decidir se aquilo está bom, se não está bom, se tem excesso ou não tem excesso, é quem está consumindo a informação. Porque hoje a gente falou aqui o tempo todo de democratização de informação. Você não está satisfeito com a cobertura da Globo? Vai para outro lugar. Você não está satisfeito com a cobertura do Terceira Via? Acessa outro site. Você não é obrigado a ler o site, a gente não impõe você. Você não precisa comprar, você não está monopolizado. Então você decide. É claro que você fala assim, horrível, eu posso criticar, posso falar que está em excesso, esse aqui está fazendo isso aqui porque é vinculado a um grupo político, porque gosta de A, B, a revista Veja é vinculada ao PSDB, aí você pega a Carta Capital, é vinculada ao PT, não é isso? Mas eu não sou obrigado a comprar Veja nem Carta Capital, eu consumo o que eu quero. E essa é a liberdade que tem que ser mantida. Essa liberdade tem que ser mantida mesmo com os excessos, porque mesmo com os excessos, está mostrando o que está acontecendo. E a pessoa decide. Faz o que tem vontade de fazer. Faz o que tem vontade de fazer. E é normal, o ser humano é assim, nós não somos robôs. Cada um recebe aquilo com uma sensação diferente. Tem gente que adora. Tem gente que adora pegar um jornal cheio de sangue. Tem o público para isso, não tem? Você tem que respeitar ele. Ele gosta, ele gosta de ler sobre crime, ele gosta de ler sobre aquela operação de uma forma mais enfática. Tem outro leitor que é mais tradicional. Não, eu não gosto nem de ver uma foto assim. Tem espaço para todo mundo e a gente tem que respeitar isso. Fábio, tem 2 minutos para a gente terminar esse primeiro bloco e eu queria te fazer uma pergunta muito direta. A imagem do político hoje é a pior possível? É a pior possível. É a pior possível. Eu sei que quê? você é político, não, mas você não, sabe... Eu estou vivendo um momento... Eu nunca me tornei político num momento tão crítico. Mas assim, você não deixa de ser... Você está político, mas você sempre foi... Né? Você sempre professor, advogado, atuando em entidades de classe na cidade. Mas você sabe, você percebe isso na rua. Como que a classe se deteriorou muito. E tem salvação para isso? A longo prazo. Longuíssimo prazo. Porque a curto prazo a gente vai sofrer muita influência de quem está no poder ainda. Mesmo se hoje todas essas raposas, os que mandam no Congresso Nacional, se forem caçados, presos, eles ainda mantêm influência para colocar gente deles lá dentro. Infelizmente. A gente percebe como que isso está terrível lendo jornais. Nós estamos aqui com o Fábio Paz, vamos ao intervalo e já voltamos.